Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com os irmãos. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 a 19. A ressurreição de Jesus e a nossa parte 2. 1 Coríntios, capítulo 15, 12 a 19. Verso 12 a 19. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns de vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram juntos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mais uma vez, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Pai, nós suplicamos, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, que Tu abras a nossa mente, para que nós possamos compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, um estudioso resolveu pesquisar, juntamente com seus alunos de mestrado e doutorado, 1.400 obras dos eruditos mais críticos da ressurreição de Jesus Cristo. Essas obras foram escritas de 1975 a 2003. Entre os estudiosos, temos ultraliberais, aqueles que não creem na ressurreição de Jesus, no nascimento virginal de Jesus, que não creem em milagres, que não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Até aqueles que são defensores ferrenhos das Escrituras. E é interessante que essas 1.400 obras escritas neste período de 1975 a 2003 concordam em 12 pontos. 1.400 obras escritas por liberais e conservadores, ateus e religiosos. Primeiro, que a morte de Jesus se deu por crucificação romana. Segundo, ele foi sepultado, muito provavelmente, num túmulo particular. E é isso que a Bíblia ensina. Ele foi sepultado no túmulo de José, da cidade de José de Arimateia. Pouco tempo depois, os discípulos ficaram desanimados, desolados, tendo perdido totalmente a esperança. A Bíblia diz isso. Nós temos 11 discípulos trancados dentro de uma casa, e nós temos os 2 discípulos que faziam parte dos 70, indo para casa em Emaús. Outra coisa que eles concordam, que os discípulos tiveram experiências que acreditaram ser aparições reais de Jesus ressurreto. Isso aqui é um trabalho científico, tá bom? Sexto, devido às experiências dos discípulos, todos eles, sem exceção, foram transformados e todos eles se dispuseram a morrer pela crença. Sétima,
a proclamação da ressurreição de Jesus aconteceu logo de início, no comecinho da igreja. Isso é interessantíssimo. Isso aqui é um trabalho científico. Os discípulos de Jesus testemunharam publicamente o que aconteceu na cidade de Jerusalém e nas cidades circunvizinhas. Nono, a mensagem do Evangelho concentrava-se na morte, no sepultamento e na ressurreição de Jesus. 10ª evidência, o domingo passou de ser o dia principal da reunião e da adoração, porque os discípulos acreditavam que Jesus ressuscitou dentre os mortos no domingo. 11ª evidência, Tiago, irmão de Jesus, que era um cético, antes da conversão de Jesus, antes da morte de Jesus, teve uma conversão extraordinária, a ponto de ser morto por causa disso. 12ª evidência, Saulo de Tarso, depois Paulo, se tornou, depois de uma experiência com Jesus de Nazaré, na estrada de Damasco, o maior pregador da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Isso é muito bom, irmãos, porque isso é um trabalho acadêmico. Nós falamos aqui, semana passada, que há evidências incontestes da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós citamos aqui vários questionamentos que foram levantados ao longo do tempo sobre a ressurreição de Jesus. E nós vimos aqui que todas elas foram refutadas. E eu afirmei aqui que o maior gargalo dos ateus é a ressurreição de Jesus. Porque nós temos provas judiciais que, de fato, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Você não tem como provar cientificamente que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Porque uma prova científica, ela tem que ir para o laboratório e fazer uma repetição, outra repetição, e elas precisam ser iguais. Mas uma prova histórica se dá através de testemunhos. E nós temos testemunhos superlativos da ressurreição de Jesus. Pessoal, eles dizem o seguinte: o morto não ressuscita. Cientificamente, não. Para que o morto aconteça, tem que acontecer um milagre. E milagre é quando o extra se encontra com o ordinário. E acontece o extraordinário. É quando o sobre acontece com o natural. Aí nós temos o sobrenatural de Deus. A ressurreição é sobrenatural. Ela é extraordinária. Não dá para ser provada em laboratório, mas não dá para ser negada, em hipótese alguma. Você pode ter certeza do que eu estou dizendo para você. Eu já li muito, já estudei muito sobre a ressurreição de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse texto que nós acabamos de ler nos mostra algumas verdades. A primeira delas, se nós negarmos a ressurreição de Jesus, nós estamos despindo a mensagem cristã. Irmãos, a mensagem cristã é basicamente esta: Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Paulo, aqui no capítulo 15 mesmo, no verso 3, ele resume o Evangelho, olha aí. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Perceberam? Paulo deixa bem claro que o Evangelho fala da morte e da ressurreição de Jesus. Sem a ressurreição, a cruz se torna um escárnio
Com a ressurreição, a cruz se torna glória. Sem a ressurreição, Jesus não passa de um Marte. Com a ressurreição, Jesus se torna o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, 7 pontos essenciais que nós vamos extrair deste texto. Primeiro, se Cristo não ressuscitou, olha o versículo 13 e 16, comigo. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Verso 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Irmãos, se não existe a doutrina da ressurreição, Jesus não triunfou sobre a morte. Se os mortos não ressuscitam, então Jesus continua morto. Quando nós negamos uma doutrina central do cristianismo, nós desmoronamos toda a estrutura cristã. E um fato muito assustador é que os membros da igreja de Corinto, eles aceitavam uma parte da verdade, mas não toda a verdade. Olha o verso 12 comigo. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? Os membros da igreja de Corinto, não todos, eles acreditavam que Jesus ressuscitou dentre os mortos, mas que nós não ressuscitaremos dos mortos. Aí Paulo refuta da seguinte forma: se nós não vamos ressuscitar dentre os mortos, significa que ter Jesus também não ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, os membros da igreja de Corinto, eles eram muito parecidos com os membros das igrejas atuais. Por quê? Eles queriam escolher algumas verdades nas quais eles podiam ou não aceitar. Eles queriam departamentalizar o evangelho. Eles queriam um evangelho fragmentado, pulverizado, fast food. Ou seja, você vai lá e você escolhe o que você quer acreditar. Como a cultura grega tinha uma influência muito grande na cidade de Corinto, porque era uma cidade grega, era a segunda cidade mais importante da Grécia, e os gregos achavam a pregação da ressurreição um absurdo. Eles queriam, para agradar os filósofos, os pensadores gregos, eles queriam escantear a doutrina da ressurreição dos mortos. Eles diziam o seguinte: olha, Jesus, ok, ressuscitou, mas ninguém mais vai ressuscitar, somente a Cristo. Irmãos, tem muita gente que nega milagres hoje. Eu confesso que eu não gosto de pessoas que negam milagres hoje, mas até tolero. Mas se você é crente, você tem que crer nos milagres da Bíblia. Se você não crê nos milagres da Bíblia, você não é crente. Alguém já disse para mim: eu não creio que Deus faz milagre hoje. Mas eu perguntei para ele: mas você que crê que Deus fez milagre no passado? Ele falou: eu creio. Então, menos mal. Outra coisa, irmãos, tem algumas pessoas que não creem que Deus pode salvar uma pessoa. É a pessoa que se salva. Isso também não é doutrina bíblica. A doutrina bíblica nos ensina que nós somos salvos unicamente pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós começamos a negar essas coisas, nós chegamos à seguinte conclusão: Deus também não pode mudar a natureza humana. Se eu nasci com uma natureza escorpiônica, eu vou morrer com a natureza escorpiônica. Então, quando você começa a negar algumas coisas da Bíblia, você corre o risco de ir aumentando, e chegar ao ponto de não acreditar mais que Deus interfere
na vida humana. Irmãos, eu falo aqui de todo o coração. Até hoje eu não acredito no que Deus fez na minha vida. Acho que nem eu, nem muita gente. Até hoje eu fico assustado com a graça de Deus. Eu sou um daqueles que olha para o amor de Deus e se constrange, igual o apóstolo Paulo. O amor de Cristo nos constrange. Eu creio de todo o coração que Ele realizou milagres há 2000 anos atrás, que Ele realiza hoje. Que Ele transformou há 2000 anos atrás e Ele transforma hoje. Irmãos, pensa bem, se Cristo não ressuscitou, já não há possibilidade alguma de dizer o que os coríntios diziam no capítulo 6, verso 11, olha aí. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo está dizendo o seguinte, no verso 9 e 8, que na igreja de Corinto havia idólatras convertidos, adúlteros convertidos, efeminados convertidos, ou seja, homossexual passivo, sodomita, homossexual ativo, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. É a turma dos ex. Quando alguém falar para você que nunca viu um ex-homossexual, você fala assim, nem na Bíblia, pode abrir aqui. Aqui nós temos a turma do ex. Ex-ladrão, ex-avarento, ex-homossexual, ex-adúltero, ex-idólatra. Segundo, irmãos, se Jesus Cristo não ressurgiu dentre os mortos, e se nós não iremos ressuscitar dentre os mortos, a pregação cristã se torna uma pregação vazia. Olha comigo o verso 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Essa palavra tem um peso tremendo, irmãos. Porque Paulo era pregador do Evangelho. E Paulo diz, olha, se não há ressurreição dos mortos, tudo aquilo que eu prego é vazio. Ou seja, não há ressurreição, todo o ministério apostólico é uma completa perda de tempo. Tudo aquilo que Paulo passou, tudo aquilo que os apóstolos passaram, era perda de tempo. Paulo foi apedrejado, Paulo passou fome, Paulo foi humilhado. Dos 12 discípulos de Jesus, contando Matias, depois da ressurreição, antes da ressurreição, só João não foi assassinado, os demais foram assassinados. Irmãos, a palavra vã aqui no grego é kenos, que significa vazia de tudo, ou seja, sem a ressurreição dos mortos, não tem conteúdo. Por exemplo, versículo 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso aqui é o conteúdo do Evangelho. Se nós não iremos ressuscitar dentre os mortos, irmãos, isso aqui é vazio. Isso aqui é um engodo. Isso aqui é uma mentira. Vocês se lembram que C.S. Lewis, talvez foi o maior intelectual, um dos maiores intelectuais do século passado, um ateu que se converteu ao cristianismo, se tornou o maior defensor da fé cristã, usando literatura. Hoje nós temos dezenas e dezenas de livros de C.S. Lewis, nas mãos de milhões de brasileiros hoje no Brasil. Milhões. No mundo inteiro, então, nem se fala. C.S. Lewis, ele diz o seguinte, o Jesus foi o maior mentiroso de todos os tempos, ou Jesus foi o maior lunático de todos os tempos, ou ele é Deus. Não tem outra opção.
E eu concordo plenamente com ele. E é interessante que a família de Jesus achou que Jesus estava o quê? Doido. Os fariseus chamaram Jesus de quê? De mentiroso. Mas os seus discípulos chamaram de quê? Senhor. Vocês perceberam? A família dele o tratou como um doido. Depois a família converteu. Os fariseus o trataram como mentiroso, filho de Belzebu. Os seus discípulos o chamaram de Senhor e Deus. Por quê, irmãos? Tomé, depois que tocou em Jesus, o que Tomé disse? Deus meu e Rei meu. Como os discípulos viviam? Como os discípulos estavam logo após a morte de Jesus? Amedrontados, escondidos dentro de uma casa. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos, qual foi a primeira palavra dita por Jesus? Paz seja convosco. Depois que Jesus foi assunto aos céus, os discípulos já não eram mais acovardados, medrosos, pelo contrário, eram corajosos, audaciosos, intrépidos. Terceiro, irmãos, não somente a pregação cristã é vã, mas também a fé dos crentes é uma fé vazia. Olha o mesmo verso 14, olha aí. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã o quê? A vossa fé. Irmãos, retirando a ressurreição de Jesus e a nossa, onde nós iremos colocar a fé? Em um cadáver de um carpinteiro? De um jovem rabino que ensinou ética e moral? Mas C.S. Lewis diz que a ética e a moral de Jesus, se ele não for Deus, é uma ética e moral mentirosa e lunática. Irmãos, onde nasce a fé genuína, irmãos? É quando nós olhamos para Jesus e entendemos que Ele morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressurgiu dentre os mortos para nossa justificação. Se não há ressurreição dos mortos, não há cristianismo, não há pregação e não há fé. Isso é seríssimo. Isso é para nós pararmos e pensarmos. Nós estamos cultuando um Deus morto. Nós estamos chamando de Senhor um carpinteiro apodrecido. Nós estamos chamando de Senhor um falsário. Nós estamos afirmando uma mentira. Irmãos, um dos versículos que mais mexeu comigo na minha conversão é que Deus traz à existência aquilo que não existe. O nosso Deus é o Deus da ressurreição. É o Deus que ressuscita casamento, ressuscita finanças, ressuscita saúde, que nos tira do império das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor. Se não há ressurreição, acabou. Simplesmente acabou. Não existe absolutamente nada. Ouvir um sermão evangélico é ouvir algo desprovido de propósito. Mas Paulo vai além. Quarto, os pregadores cristãos, em especial os apóstolos, são falsas testemunhas, se não houver ressurreição. Olha o que Paulo diz no verso 15. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Irmãos, Jesus é aquilo que Ele diz que é e que os apóstolos disseram que Ele é.
Aquilo que os apóstolos anunciaram. É tão sério isso, irmãos, que Paulo chega a dizer o seguinte: nós somos falsas testemunhas de Deus. E Paulo era um judeu. Os 12 discípulos eram judeus. Eles temiam Deus. Eles dizem o seguinte: olha, se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, e se não há ressurreição de mortos, nós somos falsas testemunhas, porque nós asseveramos, nós afirmamos categoricamente que Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos. Porque a mensagem cristã não é que a igreja ressuscitou Cristo. Porque muitos hoje defendem o seguinte: Jesus não ressuscitou fisicamente, ele ressuscitou apenas na mente e no coração dos discípulos. Espera lá. Isso é loucura. Alguém vai morrer por uma loucura desta? Principalmente 10, 20, centenas, milhares de pessoas? E mais, Paulo vai arriscar a sua reputação, a sua vida, por uma mensagem falsa? Claro que não, irmãos. Por isso nós temos provas judiciais a respeito da ressurreição de Jesus. Porque Paulo diz, olha, nós somos falsas testemunhas. Jesus é um guru qualquer. Da mesma forma que existe o túmulo de Buda, de Maomé, de Confúcio, de Allan Kardec. O túmulo de Jesus existe. Ele não está lá porque tiraram, ele está enterrado em algum canto. É isso que Paulo está dizendo aqui. E pior ainda, irmãos, os discípulos, os apóstolos, Paulo, são impostores, blasfemos, pois eles relacionam a ressurreição de Cristo a quem? Vamos olhar o verso 15 de novo? Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra quem? Deus, porque Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Paulo está dizendo, irmãos, nós estamos relacionando o nome do próprio Deus à ressurreição de Jesus. Se isso não aconteceu, nós estamos incorrendo num grande erro, em um grande perigo. Não tomar o nome de Deus em quê? Se Jesus não ressuscitou, se não vai haver ressurreição de mortos, o que os discípulos fizeram? Tomaram o nome de quem vão? De Deus. O que eu estou fazendo aqui? A mesma coisa. O que você faz? A mesma coisa. Nós vendemos uma falsa esperança para as pessoas. Nós vendemos uma ilusão para as pessoas. Agora, se Ele de fato ressuscitou dentre os mortos, nós estamos pregando o seguinte: o Deus que nós cremos, Ele tem o poder total e absoluto sobre tudo, sobre a morte. Irmãos, capítulo 4 e o capítulo 5 do Evangelho de Marcos nos mostra Jesus, primeiro, acalmando uma tempestade. Segundo, expulsando uma legião de demônios, 6.000 demônios. Depois, curando uma mulher que há 12 anos sangrava diuturnamente. E depois ressuscitando uma menina de 12 anos, filha de Jairo. O que isso nos ensina? Que Jesus tem o poder, primeiro, sobre a natureza, acalmar o mar, a tempestade. Segundo, sobre o mundo espiritual. Terceiro, sobre a enfermidade. E quarto, sobre a morte. Quem tem poder sobre a natureza, sobre o mundo espiritual, sobre as enfermidades, sobre a morte? Deus. Quem fez esses 4 milagres? Jesus. Ele é o próprio Deus. Se ele não realizou esses 4 milagres, ele é louco. Ele é mentiroso. Seus discípulos são mentirosos, são impostores. 5. Se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, se nós não iremos ressuscitar dentre os mortos,
nós não fomos perdoados os nossos pecados. E por isso, nós não fomos salvos. Olha o verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, se não há ressurreição, não há também o resultado da ressurreição. Irmãos, qual é o resultado da ressurreição? Justificação. O que é justificação? É o ato na qual Deus declara que aquele que crê na morte e na ressurreição do seu Filho e entregar-se a Ele, tem a vida eterna. Se não houve ressurreição, não há também o resultado da ressurreição. Nós continuamos perdidos. Nós estamos sem norte, sem direção. Nós não temos uma ponte, nem uma pinguela. Nós estamos perdidos. Irmãos, e tem algo muito mais sério ainda a ser tratado. Jesus cometeu pecado, segundo a visão cristã? Não. Jesus cumpriu todos os preceitos da lei? Então Jesus tinha que ressuscitar, por quê? Qual que é o salário do pecado, irmãos? Morte. Por que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Porque ele é o Cordeiro Imaculado, irmãos. Nós temos um problema moral sério para resolver. Jesus não é o Santo de Deus. Duas conclusões nós podemos tirar se Jesus permaneceu morto. Primeira delas, ele não foi a pessoa sem pecado que todos nós pensamos que ele foi. Ou a segunda, ele até foi, mas a tentativa dele de espiar o pecado da humanidade não foi aceita por Deus. Deus não aceita isso não. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício também vazio, inútil. Primeiro, só tem duas conclusões a ser tiradas. A primeira, ele não é santo. Segunda, ele pode até ser santo, mas o que ele fez não agradou o Pai. Não houve aprovação do Pai. Está vendo? É assim que a gente caminha com provas jurídicas. Quem veio semana passada recebeu 45 minutos aqui aproximadamente só de provas da ressurreição de Jesus. Sexto, irmãos, os que morreram em Cristo perecem iguais os que creram em Cristo. Os que morreram sem Cristo, os que morreram em Cristo perecem iguais àqueles que morreram sem Cristo. Olha o verso 18. E ainda mais os que dormiram em Cristo perecem. Sem ressurreição, irmãos. Jó 18:14. Projeta para nós aí, ó, com a velocidade de um astronauta, de mármore pelo jeito. 18:14. Olha aí. O que diz aí? O perverso será arrancado da sua tenda, onde está confiado, e será levado ao rei dos... A morte é chamada de quê, irmãos? Oi? O rei dos terrores. Nós cremos que o rei dos terrores foi vencido por quem? Pelo rei dos reis. Se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, e se não há ressurreição dos mortos, deixa o verso 18, faz um favor, de novo. Põe para mim de novo. Não há rei dos reis, só há rei dos terrores. Irmãos, você deveria marcar este texto seu nessa Bíblia sua aqui, ó, nesse capítulo aqui, ó. Ou você crê no rei dos terrores, ou você crê no rei dos reis. Segundo Paulo. Eu prefiro crer nos reis dos reis. Essa é a palavra de Paulo aqui. Irmãos, sem ressurreição, não há esperança. Não há esperança. Irmãos, olha que palavra bonita de Paulo. Ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova a cada dia. Ou seja, nós estamos envelhecendo. Nós estamos corrompendo. A vista já não é mais a mesma. O caminhar já não é o mesmo. Outro dia uma irmã falou comigo, nossa pastor,
Eu lembro quando o Senhor pregou há 15 anos atrás, uma mensagem que me impactou muito. Jesus acalmando a tempestade. O Senhor era tão diferente naquela época. Eu falei, meu Deus, o que mudou? Aí ela falou, tudo. Eu falei, nossa, tudo. Primeiro, o Senhor tinha a barba toda pretinha. O cabelo do Senhor era todo pretinho. O Senhor não usava óculos. Mas, o Senhor não mancava, né? Eu falei, minha filha, eu quebrei a perna, dá licença, né? Mas eu fui, por curiosidade, procurar uma foto de 15 anos atrás. Mas não é que mudei bastante mesmo? E hoje alguém ligou para mim, um pastor, amigo, e ele falou assim, Geraldo Tinoco, muitos conhecem. Falei assim, Geraldo, quero te ver, rapaz, vou em Viçosa um dia desse, eu quero te ver e tal. Ele falou comigo, Geraldo, rapaz, eu vi a sua foto da Maria José, com a menina no colo, vocês estão muito novos. Quando foi tirada aquela foto? Eu falei, meu irmão, foi um mês atrás. Não, Geraldo, que a menina é sua filha, então a sua neta. Eu falei, claro que é minha neta, ela tem só 6 meses. Ah, então você está melhor do que eu pensei, eu achei que estava bem estragado. Com umas palavras assim de ânimo, né? Mas eu quero ver a foto chegando lá em casa, tá, irmão José? Que eu vou ficar do jeito que o cara falou que eu estava bem. Se for tirar, eu tiro a barba, corto o cabelo. A gente está ficando assim, gente. Mas a gente crê que este corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Que a morte e o subproduto dela irão morrer. Dor, lágrima, capela mortuária, câncer, quimioterapia, guerra na Ucrânia, aborto, vai acabar. Se não houver ressurreição dos mortos, aí é o pior, irmãos. Paulo diz o seguinte, olha, se não há ressurreição de mortos, vocês são tolos e infelizes. Olha o verso 19 comigo, por favor. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos o quê, irmãos? Os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, que palavra dura de Paulo. Irmãos, se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, Ele não é Senhor de absolutamente nada. O que aconteceu na minha vida é tudo mentira. Foi apenas um ato da natureza lá, sei lá, algum parafuso do meu cérebro, de tanto eu mexer a cabeça fazendo assim, orando, voltou para o lugar. Só isso. Somos os mais infelizes de todos os homens. Vocês são tolos e infelizes. Sabe por quê, irmãos? Nós vivemos debaixo de uma mentira, se não há ressurreição de mortos. Se não há ressurreição de mortos, eu sou um mentiroso. E ao mesmo tempo sou vítima de uma mentira. Igualzinho você. É mentiroso e vítima de uma mentira. Mentira essa que foi contada 2000 anos atrás. Quantas coisas que a gente deixa de fazer por amor ao Senhor. Às vezes só fazer um X, marcar um X, seu salário aumenta, você ganha algum bônus. Se você falar uma mentirinha, você pode acrescentar alguma coisa para você, mas por amor ao Senhor, você não faz. Aí Paulo está dizendo, você é um tolo, rapaz. Quantos de nós poderíamos estar agora num clube, numa sauna, jogando um tênis, uma peteca, alguma coisa? Estamos aqui assentados, ouvindo uma pessoa. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Agora, irmãos, já pensou? Se a gente inverter isso aqui, se a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida, somos os mais felizes de todos os homens. A lógica é simples aqui no texto. Se não existe ressurreição,
nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se há ressurreição dentre os mortos, nós somos os mais felizes de todos os homens. Agora, eu não sei se você sabe, mas Blaise Pascal, um matemático, um cientista, um dos homens mais inteligentes de toda a história, se converteu ao cristianismo. E trabalhava com a seguinte lógica, quando ele ia evangelizar alguém: olha, entrega a vida para Jesus. Se for mentira, você não tem nada para perder. Agora, se for verdade, você está feito. Agora, se você não entrega a vida para Jesus e é verdade, você está perdido. Eu não trabalho com a ideia de Pascal. Porque Pascal está partindo do pressuposto que pode ser verdade ou não. Ele acreditava que era verdade. Mas eu não parto desse pressuposto hora nenhuma. Para mim, não há nenhuma possibilidade de ser mentira. Não há. Nenhuma. Jamais. Nada me convence que essa doutrina é uma doutrina mentirosa. A Bíblia diz, e eu creio muito nisso, e eu creio que aconteceu com você, que o Espírito testifica com o nosso espírito a respeito dessas verdades gloriosas. E quando o Espírito escreve isto na alma da gente, ninguém pode apagar. Ninguém. Ninguém. Agora, irmãos, eu vou trazer 2 versículos para você. Primeiro, eu queria que você abrisse em Romanos 10, 9. Olha a seriedade da ressurreição dos mortos. Romanos 10, 9. Olha aí, irmãos. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, o quê? Irmãos, vem cá. Confessar Jesus com a boca, a gente consegue fazer mesmo não sendo crente, não é? E crer na ressurreição no coração. Hã? Vocês perceberam a seriedade? Não basta apenas confessar que Jesus é o Senhor com os lábios. É necessário crer com o coração que o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Não está aqui, ó. Se você acreditar na cruz, você é salvo. Só na cruz. Não está aqui. Agora, abra em João 5, aí eu estou terminando mesmo. João capítulo 5. Por favor. Versículo 28 e 29. Vamos lá. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Quem disse isso aqui, irmãos? Foi o próprio Jesus. Vai haver ressurreição? Eu não acho. Eu não acredito. Eu creio. É diferente. Eu creio de todo o meu coração. Então, irmãos, nós não podemos nos contentar com uma visão simplória da ressurreição dos mortos. Semana que vem, nós continuaremos aí fazendo a exposição deste capítulo glorioso, que é o capítulo 15. Irmãos, olha para mim. A doutrina da ressurreição, ela é gloriosa. Olha, eu já falei isso aqui, mas nem todos estavam. Eu vou falar de novo.
Se alguém perguntar para você se você acredita em milagres, se você acredita mesmo, você diz assim, acredito. Aí a pessoa diz assim, eu não acredito. Aí você faz uma pergunta para ela. Você crê que o universo surgiu do nada? Ou você crê que Deus criou o universo, criou o mundo? 99% das pessoas acreditam que Deus criou o mundo. O que diz o primeiro versículo da Bíblia? Oi? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ali está relatado o maior milagre da Bíblia. Vocês sabiam disso? Não é ressurreição de mortos, não, gente. O Deus que do nada cria todas as coisas, ressuscitar morto é fichinha. Já existe algum átomozinho, já existe algum fragmento, alguma coisinha aí. Se Deus criou todas as coisas, o resto é fichinha. Você já notou que Deus não está nem aí para os ateus? Ele manda começar a Bíblia assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Só isso. Agora, se você creu ali, o resto é simples de acontecer. Tudo é simples, gente. O mar se abrir é fichinha. A Bíblia diz que todas as águas de todo o universo cabem na concha da mão dele. Que todas as estrelas do céu, existe mais estrela no firmamento do que grãos de areia na terra. Diz que ele conhece cada estrelinha pelo nome. Eu fiquei sabendo que existe uma estrela chamada Mimosa. É a única que eu lembro o nome agora. Dalva, né? Alva, né? Ele diz que todas as ilhas não passa de uma poeira que uma dona de casa chega assim com o dedo e consegue detectar assim, ó. Com muita dificuldade, tem que colocar os óculos. Nossa, tem um... Diz que cabe assim, ó, ele faz isso aqui, ó. Tudo é fichinha para o nosso Deus, gente. E é interessante que Ele, nós chamamos de Pai. Por isso que eu quero orar com você agora. Eu queria que você colocasse a sua causa diante daquele que, se precisar, ele recicla. Mas se não dá para reciclar, ele faz de novo. Ele faz de novo. Ele traz à existência aquilo que não existe. Quem criou todas as coisas, ressuscita mortos, ressuscita a alma, ressuscita a alegria, ressuscita a vida, ressuscita casamento, ressuscita relacionamento com filhos, ressuscita finanças. Ele faz até um sujeito esquisito virar pastor. Sujeito esquisitão. Curva essa cabeça. Vamos orar. Ó Pai, nós cremos que o Senhor criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, legisla sobre todas as coisas e redime todos aqueles que creem na morte e na ressurreição do seu santo Filho, Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada vida aqui presente, ó Pai. O Senhor sabe quais são as áreas que precisam ser visitadas urgentemente pela Tua graça. Tu sabes, ó Pai, que tem coisas que precisam ser ressuscitadas dentro de nós. Às vezes é uma amizade que morreu, um amor. Tu ressuscites, ó Pai, para o louvor da Tua glória. Tu ressuscites, ó Pai, esperança. Tu ressuscites, ó Pai,
casamentos. Que tu ressuscites, ó Pai, relacionamentos dos mais diversos. Que tu ressuscites, ó Pai, a vida financeira, a vida emocional, a vida profissional, a nossa saúde, ó Pai. Que tu toques com teu poder. Que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.